Renata Castro, advogada de imigração, nessa quarta-feira. E olha, o ritmo está bem intenso por aqui, porque sem sombra de dúvidas, imigração vai ser o assunto que vai controlar todas as questões políticas nas eleições de 2024. Parece que a gente está fazendo um vale a pena ver de novo, falando novamente de questões imigratórias que envolvem as eleições presidenciais e que envolvem o agora candidato presidente Trump, quer dizer, ex-presidente Trump, né? E, gente, não vamos agorar, não, porque os imigrantes não estão precisando de um dia de paz. Mas, sem sombra de dúvidas, essa questão, esse foco da imigração nas eleições presidenciais me lembra muito em 2015, quando eu fui uma das primeiras advogadas a falar a respeito das possíveis consequências negativas que um presidente Trump viria a ter aos imigrantes nos Estados Unidos, e muitas pessoas desacreditaram o que na época eram previsões, né? E infelizmente acabaram acontecendo. Então hoje eu vim para bater um papo com vocês, eu estou em várias redes ao mesmo tempo, então eu vou tentar responder algumas perguntas, mas hoje a gente está aqui realmente para fazer um bate-papo informativo, tá? E a partir daí, se você tiver dúvida, você pode entrar em contato com o meu escritório, que é o usaforall.com. A gente tem uma unidade em Orlando, uma unidade em Coral Springs, mas atendemos causas imigratórias em todos os Estados Unidos. Esse final de semana, na verdade, amanhã eu estou indo para Orlando e eu vou abrir atendimentos em Orlando, a gente ainda não abriu as datas. No sábado eu estarei em Boston, eu vou estar participando do Poder da Conexão, eu sou uma das palestrantes, e eu fico em Boston até quarta-feira. Então, se você está pensando em possibilidades imigratórias, principalmente, olha, pessoal de Boston, se você conhece algum imigrante que mora em Boston, compartilha essa live com ele ou com ela. Por quê? O estado de Massachusetts acabou de abrir o segundo fórum imigratório, vários novos juízes foram contratados, tamanha é a quantidade de casos de corte em Massachusetts. Eu tenho ouvido uma balela muito comum de imigrantes que é assim: eu estou aqui há 20 anos e nenhuma autorização de trabalho eu tenho, e quem está entrando pela fronteira agora está recebendo privilégios. Não está não, gente. Quem está entrando pela fronteira agora está recebendo autorização de trabalho, mas isso não quer dizer que eles vão ficar aqui. Tem muita gente que vai receber uma ordem de deportação, porque tem um caso que não vai para lugar nenhum, tá? Então, para você que mora em Massachusetts, que tem um processo de asilo fraco, você precisa considerar a possibilidade de fechar o seu caso. Por quê? Hoje, no governo Biden, ainda é possível que essa pessoa consiga o fechamento do caso. Hoje mesmo nós tivemos 2 casos que foram fechados perante um juiz, pessoas que não tinham possibilidade de se legalizar, mas que estavam dentro na verdade, fora do memorando de prioridades, que é o Doyle Memo, e em virtude disso puderam sair da Corte de Imigração. Vai ter autorização de trabalho? Não. Vai ter um social? Não. Mas é melhor a pessoa estar dentro dos Estados Unidos, fora de status, trabalhando, ganhando o dólar dela lá, fazendo a vida dela, do que ficar fora de status e com uma ordem de deportação. Eu tô vendo, a gente está ao vivo em 7 canais diferentes. Gente, se você não estiver conseguindo acessar o nosso site, tá? usaforall.com. Eu vou falar desse arbítrio de singularidade, porque tem gente na internet, minha opinião, tá? Se fazendo valer do desespero alheio para vender óleo de cobra, que é o chamado snake oil em inglês, né? Se fosse fácil passar arbítrio de singularidade, não haveriam 14 milhões de indocumentados nos Estados Unidos. Minha opinião. Legal. Não é minha opinião, pessoal. Então vamos lá, vamos tentar organizar aqui. USA for All é o site para você fazer agendamento da sua triagem inicial gratuita. Por favor, prestem atenção no número de telefone que vocês adicionam. Às vezes a pessoa coloca um número de telefone que está errado, a gente não consegue falar com a pessoa, ou então a gente liga para a pessoa e ela acha que é o número de spam e não atende, né?
A Vivi Helena está dizendo aqui, tem um monte dizendo que faz milagre. Gente, se fizesse milagre, não estava mais advogando. Estava rico, estava lá no Mediterrâneo, tomando um Aperol Spritz. Para vocês que não estão conseguindo concluir o pedido de contato no site, manda uma mensagem no privado, se você estiver no Instagram, ou se você estiver aqui no meu chat, por favor, mandar as suas informações para a gente poder entrar em contato com vocês. Volto a dizer que sábado eu estarei no Poder da Conexão em Massachusetts, eu sou uma das palestrantes. Eu vou fazer atendimentos em Massachusetts segunda, terça e quarta. A gente já está com a agenda bem cheia, mas ainda tem opções de agendamento. Então, é gratuito. Você vai ter um horário limitado comigo. Você não vai fazer nenhum investimento de dinheiro até que a gente possa determinar que, A, a gente pode te ajudar e, B, você está disposto a contratar a gente para representar você no seu caso imigratório em todos os Estados Unidos. Então, segunda, terça e quarta eu estarei em Massachusetts. E uma novidade, eu estarei no Poder do Network em Porto, em Portugal. Por que isso é importante? Tem muito brasileiro que mora em Portugal, que tem a cidadania portuguesa e que quer vir embora para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já ratificou a lei do visto E2, o tratado já foi finalizado, mas ainda não foi colocado em vigor. O Departamento de Estado ainda não liberou para o agendamento desses vistos, né, o processamento desses vistos. Mas agora é o momento de vocês começarem aqui a se informar, a ter conhecimento do processo para quem quer morar nos Estados Unidos poder vir para cá. Então, entre em contato com a gente, 954-204-0393, USA For All, número 4. Lembrando que a nossa triagem inicial é gratuita, você não faz nenhum investimento de dinheiro, tá? Até que a gente tenha um processo finalizado e apresentado para você. Então, vamos lá, gente. Vamos organizar aqui as informações. Vocês que estão no Instagram podem mandar. Se vocês puderem, por favor, para eu poder responder as pessoas que estão fazendo perguntas, que estão apresentando questionamentos, por favor, manda como uma pergunta aqui na caixinha de perguntas do Instagram. E quem está assistindo a gente no Achei USA, meu muito obrigado por confiar no meu trabalho para estar batendo esse papo aqui com a sua audiência, no Facebook do USA For All, no YouTube do USA For All, no X, né, que é o Twitter. Esse é o tipo de plataforma que a gente usa para estar fazendo para estar transmitindo informação. Então, para você que está nos assistindo, por favor, manda suas perguntas. Eu vou falar de algumas questões que são pertinentes ao que está acontecendo nos Estados Unidos agora e a questão política. Por quê? Para quem está acompanhando, ontem a Suprema Corte ficou num vai e volta, dizendo que o Texas poderia, né, enforçar a lei que visava prender imigrantes que se encontram nos Estados Unidos indocumentados, e isso causou uma grande polêmica. E a Corte de Apelações hoje, né, já falou que essa lei não poderá continuar, tá? Houve um injunction, o que não quer dizer que acabou, tá? Isso quer dizer que a batalha judicial continua. O que isso mostra para a gente? Porque o DeSantis está passando algumas leis aqui na Flórida, você tem essa questão no Texas. Isso quer dizer que imigração é hoje o pensamento, o problema que ocupa o pensamento dos imigrantes, na verdade não dos imigrantes, dos americanos front and center. O número de imigrantes hoje que são anti-imigrantes, que é uma coisa assim louca. O cara entrou pela fronteira e aí fala que está tendo um caos na fronteira, que Biden está deixando a fronteira. Mas quando ele entrou, o lírio do campo, para ele não era ruim, não, né? Para ele foi bom. É aquele pensamento limitado do imigrante também, que o imigrante, o americano, na minha opinião, ele tem o direito de pensar assim. Ele nasceu aqui, ele não entende da dinâmica imigratória, a não ser que ele nasceu, gente, isso é minha opinião, tá? A não ser que ele nasceu de pais imigrantes, porque o filho de imigrante, o pai e a mãe que atravessou a fronteira e o filho nasceu aqui, e esse filho é anti-imigrante, ele é um grande hipócrita, porque se o pai ou a mãe dele não tivessem atravessado a fronteira, a Flor do Campo ia ter nascido lá no México, lá em São Gonçalo. Isso daí é uma adesão seletiva à lei.
Mas hoje, a grande realidade é que o imigrante e o americano são anti-imigrante. Eu estou ouvindo imigrante indocumentado falando, não, eles têm que fechar as portas mesmo. Meu amor, e você acha que vai acontecer o que com você? Isso está me dando, olha, PTSD de 2015. Porque em 2015, quando houve a eleição presidencial, quando eu comecei a falar, olha, Trump vai deportar, olha, a situação vai ficar preta, me chamaram de mercenária, falaram que eu estava sensacionalizando. E aí, quando o bicho pegou, as pessoas ficaram em pânico. Aí veio todo mundo falar, nossa, a doutora Renata falou isso. Gente, eu não ganho mais se o processo fica mais difícil. Eu quero os casos, eu quero poder ganhar a maior parte dos casos. Eu só ganho se tiver caso. Se não tiver caso, eu não ajudo a pessoa. Eu atendi uma pessoa, quero falar disso e aí a gente vai começar a falar dessas questões das leis, que ela me procurou, o marido dela foi detido, e eu espero que ela esteja me assistindo aqui e possa corroborar o que eu estou falando. E ela entrou em contato com a gente desesperada, porque o marido dela foi detido numa situação assim, não estava cometendo nenhum crime, ele estava trabalhando fora do estado. A imigração pegou ele, e aí entraram em contato comigo e falaram, ela quer contratar você para fazer a fiança. Eu falei, olha, posso ser muito honesta? Se você tem outra cidadania, junta teu dinheiro, compra a passagem do seu marido e vai embora para outro país, que a probabilidade do seu marido conseguir fiança é muito pequena. É claro, a família estava no desespero, não ouviu, contrataram uma outra pessoa, a fiança foi negada, eles gastaram uma grana, o cara ficou preso e hoje eles estão na Irlanda. E eles me ligaram, isso já tem bastante tempo, e ela falou, eu deveria ter ouvido você, porque aquele dinheiro que eu gastei, aquele tempo que meu marido ficou preso, fez muita diferença na vida da gente, agora que a gente está aqui na Irlanda, esperando passar os 10 anos, porque eles têm filhos americanos. Então, vamos lá. Você, imigrante que está fora de status, que você acha que não tem nada para se fazer no seu processo, primeira coisa que você precisa saber. Se você veio pela fronteira, ou se você trabalhou para alguém que não te pagou, que fez ameaças, tá? Uma pessoa onde você sofreu um acidente no seu trabalho, e depois que você sofreu o acidente, você foi lá e falou para o seu patrão, olha, eu sofri um acidente no trabalho, eu quero procurar ajuda médica, e o que o cara faz? Não, você não tem documento, eu vou te deportar, porque todo mundo adora o funcionário imigrante indocumentado, porque o cara trabalha igual um boi ladrão, mas na hora de proteger os direitos desse funcionário, aí ele não quer, aí o imigrante indocumentado não tem direitos, isso não é verdade, tá? Imigrante indocumentado tem direito, sim. Ele tem direito de receber hora extra, ele tem direito à preservação de salário, ele não é escravo, o imigrante indocumentado não é escravo. Então, o que acontece quando há essa situação? Às vezes, esse imigrante é vítima de tráfico humano e não sabe. Hoje, eu imagino que de cada 10 brasileiros indocumentados, 7 são vítimas de tráfico humano e não sabem. É claro, é preciso uma investigação, não é necessário que haja uma condenação, mas se você trabalhou para alguém que te enganou, que não te pagou, que roubou hora extra, que segurou seu passaporte, sabe aquele primo que te ajudou a vir para os Estados Unidos e falou assim, não, tem um trabalho aqui para você, mas quando você chegou, aí você teve que aprender o trabalho, porque é a maneira da América. Gente, a maneira da América é só uma, trabalhou, pagou. Você não tem dinheiro para pagar, não contrata, faz você. Se você não tem dinheiro, o outro não tem que trabalhar para você. Não tem treinamento de graça, não tem que conhecer o trabalho. Se você é empregador e você está contratando um funcionário mesmo sem documento, saiba que ele tem direitos. E se você é funcionário e não tem documento, você tem direitos. Inclusive, quero dar uma notícia para vocês aqui. Você que mora no estado da Flórida, você que mora no estado da Flórida e você não tem documento, você trabalha na construção, trabalha na limpeza, e você se machucou no trabalho, uma coisa muito importante, independente do seu status imigratório, se você se machucou no trabalho, você tem até 30 dias do dia que você sofreu esse acidente no trabalho ou no curso do trabalho, para notificar o seu chefe, supervisor, o dono da empresa, o general contractor, que você se machucou no trabalho e que você quer buscar tratamento médico. Eles têm que prover isso para vocês. E se você estiver fora de status, você não é proibido de processar esse empregador para receber o tratamento médico, tá? E para receber
em alguns casos, uma ajuda indenizatória. Por que eu estou falando disso? Hoje, a USA for All acabou de firmar um acordo e no estado da Flórida, por enquanto, a gente vai poder representar brasileiros e brasileiras, indivíduos fora de status, com status e fora de status, que se acidentaram no trabalho e que são elegíveis para indenizações dentro de Workers' Compensation. Isso é uma grande vitória e é muito importante para a gente, comunidade imigrante. Por quê? Na maioria das vezes, o empregador se volta contra o empregado no momento que o empregado quer fazer valer os direitos dele. Então, vamos voltar lá. Se você é imigrante, está indocumentado, caiu na obra, caiu na limpeza, você tem 30 dias para avisar ao seu empregador que você se machucou no trabalho e que você quer buscar ajuda médica. O que geralmente acontece? Aí o patrão fala assim, não, mas você não tem documento. Amanhã você já não vem trabalhar. Eu entendo, você tem aluguel, você tem... Gente, todo mundo tem conta. Boleto tá dando em árvore aqui. Dólar não tá dando, mas boleto é uma maravilha. Tá dando em árvore. Só que a partir daí, se esse empregador começa a te extorquir, começa a te ameaçar, começa a te penalizar, você pode se qualificar para um green card como vítima de tráfico humano. A gente atende tanta gente lá no escritório que a gente começa a conversar com a pessoa e ela não tem a menor noção de que ela é vítima de tráfico humano ou que ela foi vítima de tráfico humano. Qual que são os cenários clássicos? Minha prima mandou eu vir para os Estados Unidos, fui trabalhar na empresa de limpeza dela, mas eu precisava aprender o trabalho. Ela não me pagou 2, 3 semanas de trabalho. Me humilhava no trabalho. Humilhar não é assim, eu tive que limpar vaso. Gente, eu limpei vaso e limpar vaso não é humilhação. Humilhação é, se você não trabalhar 12, 14 horas por dia e não receber as suas horas extras, porque você é imigrante indocumentado, você vai ver o que vai te acontecer. Tem muito brasileiro que não tem noção dos direitos que tem aqui nos Estados Unidos. Tá? Tem uma pessoa me perguntando aqui se eu atuo no Texas. Para casos imigratórios, eu atuo em todos os Estados Unidos. Então, para você que é imigrante, está fora de status, antes de você entrar... Gente, o nosso escritório de Orlando, quando eu vou fazer atendimento lá, Orlando vai ter um caos imigratório. Escrevam o que eu estou dizendo para vocês. Tem um monte de entendido dando entrada em processo de asilo furado, vendendo ilusão de carteira de motorista e autorização de trabalho, nesses grupos de Facebook, e olha, vai ser uma catástrofe imigratória para o imigrante. Não vai ser para o preparador de formulário, não, porque o dele não está na reta, não. Casos de asilo, quando são negados, e não existe asilo para ganhar tempo, tá? Casos de asilo, quando são negados, eles são compulsoriamente transferidos para um juiz de imigração. Gente, eu quero pedir a ajuda de vocês compartilhando esse vídeo. Não é para me promover, não. É porque isso é um apelo para as pessoas que estão fora de status. Não deem entrada em caso de asilo com a expectativa de que você tem filho cidadão americano e que o juiz não vai te deportar porque você é uma boa pessoa. No fórum imigratório está cheio de imigrante, boa pessoa e que não tem possibilidade imigratória. Gente, o desespero está levando os brasileiros indocumentados a tomarem decisões que vão acabar com as possibilidades imigratórias deles. Eu passei por dificuldades imigratórias aqui desnecessárias e vou dizer que a coisa mais triste é quando a pessoa chega lá no escritório e a gente já não pode fazer mais nada. É melhor, na minha opinião, a pessoa ficar indocumentada do que ter uma ordem de deportação. Tá? Então, esse negócio da lei de 10 anos, porque meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo e não pode voltar para o Brasil, isso não é verdade. Isso não é verdade. A condição de hardship é extrema. Não há lei para quem tem filho deficiente se legalizar.
O que há é que se você estiver aqui há mais de 10 anos e nunca esteve em deportação, e agora foi colocado em deportação, um juiz vai ter que interpretar a sua situação como extrema. Gente, ser pobre não é situação extrema. Ah, vou ter que pegar o ônibus no Brasil. Isso daí para o juiz não é extremo. Eu vou dizer o que para eles é extremo. É o que eu vi no fórum há 3 semanas atrás, em Orlando, uma criança alimentada por um tubo de alimentação. Uma criança devia ter 1 ano e meio. Aquilo é extremo. Com um câncer no estômago. Você já imaginou isso? Isso é extremo. A gente considera, é claro, eu sou privilegiada de ter 2 filhos saudáveis. Eu não desejo para a mãe nenhuma as dificuldades de ter que cuidar de uma criança com problemas de saúde. Não é querer minimizar a situação da mãe ou do pai. Mas aquele juiz, ele já está cascudo. O que ele considera extremo é muito extremo. E você sabe uma coisa que os paralegals não contam para vocês? Porque eles falam que advogado é caro, né? Mas o que eles não contam para vocês, até porque eles não têm competência para falar disso, porque não sabem, não sabem. Quando eu preciso cuidar do meu dente, eu não vou na assistente do dentista. Ela é assistente do dentista. Eu vou no dentista. É ele que é o cara que vai resolver o problema. É que a gente não quer pagar o advogado, nem eu. Gente, você acorda falando assim, nossa, queria tanto pagar um advogado hoje. Não. Eu devo ter uns 12 advogados com situações diferentes. Detesto pagar advogado. Mas você sabe o que eu detesto ainda mais? O problema que não ter um advogado vai me resultar. Advogado é investimento. Profissional é investimento. O que é mais importante? É ter uma bolsa Louis Vuitton ou é ter um grincar numa bolsinha da Ross? Eu prefiro botar o meu grincar lá na minha sacolinha da Dollar Tree. É uma questão de prioridades. As pessoas, o imigrante vem para os Estados Unidos não prioriza. Tem advogado incompetente? Tem um monte. Tem médico incompetente, tem pedreiro incompetente, tem house cleaner incompetente. Gente, incompetência é uma praga de todas as profissões. Mas o profissional que sabe trabalhar, ele vale o peso dele em ouro. Então, você que está entrando nesses casinhos de $300, nenhum advogado em sã consciência vai fazer um processo de asilo por $300. Isso é loucura. Então, para você que está aí desesperado, tome muito cuidado. E vim para falar uma outra coisa. Hoje vai ser o vídeo assim, tem a Márcia Sensitiva, vai ser Renata Sensitiva. Meu escritório foi bombardeado com pedidos de informação a respeito de green card para pastores, que diz que quem é pastor pode se documentar depois de estar fora de status. Jesus opera vários milagres, ainda não é esse, não aos olhos da lei. Não é que eu não acredito, não, gente. É que eu acho que isso é utilizar da boa-fé e do desespero do imigrante. Existe um caso chamado Shalom Pentecostal versus Napolitano. Para vocês que gostam de ficar na internet pesquisando até as altas horas da madrugada, por favor, vamos ler esse caso. É um brasileiro e foi um caso que foi brilhantemente decidido, argumentado e decidido, de um homem que estava nos Estados Unidos e que ele já estava aqui há muito tempo. E ele deu entrada num processo de green card pela Lei 245I. Para quem não sabe, a Lei 245I, que fechou em abril de 2001, permitia que indivíduos que estavam fora de status nos Estados Unidos se documentassem pagando uma multa se tivesse um empregador. Esse processo, se não foi concluído, a proteção continua. O que acontece? Esse camarada conseguiu argumentar que a experiência que ele acumulou como pastor, mesmo trabalhando fora de status, era o suficiente para provar que ele era elegível para o green card pela categoria EB4. Mas ele continuava fora de status e inelegível para um ajuste de status. Como que ele conseguiu sobrepor essa barreira? Ele era protegido pela 245I. Então, esses vídeos sensacionalistas que rodaram aí na internet, a pessoa precisa voltar para a escola, porque não há lugar nenhum da lei, e se tiver, eu faço os processos de graça lá no meu escritório. Se me mostrar na lei que tem lá a provisão que quem tem green card pela categoria EB4 pode ter ficado fora de status e agora vai poder se documentar sem precisar cumprir pena, eu faço o green card de graça, porque isso daí não existe. O que esse caso Shalom Pentecostal versus Napolitano diz é que se você acumulou o período necessário para se classificar para o EB4, que é o green card religioso, você pode, trabalhando fora de status, você pode
usar esse período para qualificar para o EB4, mas isso não resolve o seu período fora de status. Você precisa de algo que vá curar a sua acusação de inadmissibility. Aí, como é que você resolve isso? Ou você vai ter pai, mãe, marido, mulher, cidadão americano ou portador de green card para fazer um waiver, ou você vai ser protegido pela Lei 245I. Fora isso, não há. Arbítrio de singularidade. Vamos lá. Arbítrio de singularidade é quando uma decisão, uma lei é criada só para você, que só ocorreu isso 12 vezes na história. A possibilidade de um arbítrio de singularidade, você conseguir votos no Congresso e no Senado para aprovar, pelo amor de Deus. É o que eu discuto com os clientes. Existe possibilidade e probabilidade. Possibilidade é se é possível. Gente, mulherada que está aí na live, quem que é o galã de vocês? Para mim são dois. É George Clooney e, como é que é o nome dele? O Russell Crowe, quando ele fez o Gladiador. Ele tava bonitão naquela época, viu? Os dois, por que eu tô falando desses dois gatões? Quero saber quem que vocês acham que é o galã de vocês. Os dois estão vivos. Eu estou viva e solteira. Em teoria, é possível eu me casar com o Russell Crowe? Nossa, adoraria. Mas, né? É possível. É possível me casar com o George Clooney? Ele tá casado, né? Mas, enfim. Casou, separa. É possível? É. Eu tô falando isso para vocês para provar um ponto. Agora, a real pergunta não é se é possível. É provável? É óbvio que não. É óbvio que não é provável eu me casar com George Clooney, nem com o Russell Crowe, ou com o Russell Crowe. Com Brad Pitt, talvez. A pergunta não é se é possível, é se é provável. Se existe menos de uma probabilidade de 0,0001, é improvável. É uma questão matemática, não sou eu que estou dizendo. É uma questão de probabilidades. A gente precisa ter a capacidade de análise crítica. Esse é o papel do advogado, gente. Papel do advogado é trabalhar de forma crítica, não de forma ilusória. Então, para vocês que estão assistindo esses vídeos e que estão desesperados, gente, tenha muito critério. Tenha muito critério antes de embarcar numa jornada especulativa, gastar todo o seu dinheiro e ficar fora de status, tá? Nossa, vamos lá, tem um monte de coisa aqui. O Marcos Cury está falando que ele é pastor, posso aplicar para o EB4 e ao mesmo tempo tentar non-protunct ou prosecutorial discretion, uma vez que fiquei fora de status por fraude cometida por um advogado. Não sei quanto tempo você ficou fora de status, mas eu acho pouco provável, tá, pastor? Se foi um período muito grande de tempo, eu acho pouco provável, tá? Isaías, acabei de falar do EB4. Vivian falou, ainda não sou cliente dela, mas assim que eu casar, te contrato. Keila falando que é ótima advogada, tá na reta final, super recomenda, obrigada, né? Paulo Ramos está falando aqui, isso tem mesmo, tentaram me ludibriar com isso. Gente, o William Jesus está perguntando aqui, quanto é a consulta? William, só para você saber, o nosso escritório oferece triagem inicial gratuita do seu caso. Eu tenho gente que fica numa triagem eterna, igual aqueles noivados do Brasil, que não acaba nunca, porque está mobiliando a casa. A gente acabou de ser contratado por um cliente que ficou aqui, que está aqui nos Estados Unidos, está na nossa base de dados há 8 anos. E há 8 anos ele está fazendo tudo que eu disse para ele não fazer. Ele falou, nossa, se eu tivesse te ouvido lá atrás, eu não estou aqui para falar o que o cliente quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que o cliente precisa ouvir. Eu quero falar para o meu cliente o que eu gostaria de ouvir. E nem sempre é a coisa mais confortável. Infelizmente. Então, vamos lá. Lucielen. Amanda falando, recomendo super ela, gente maravilhosa. Gente, Amanda, eu tenho um orgulho tão grande de ter ganho o caso do Jean, na verdade. Acompanho vocês aí, vocês merecem muito essa vitória que vocês tiveram na família de vocês. Vamos lá.
sobre o I-601, alguma novidade, gente? Infelizmente é aguardar. Marcos, já respondi aqui a sua, falando a respeito do Leidiane, falei do EB4 também. Vamos lá. Meu filho tem DACA e tem 24 anos. Esse mês de março ele saiu do país com parole in place. Ele tem uma entrada legal nos Estados Unidos, pode se legalizar. Paulo, com quantos anos ele pegou o DACA? Se você é jovem, pegou o DACA com menos de 18 anos e 183 dias, você pode se legalizar, tá? Não fique esperando renovação de DACA, na minha opinião, nem com Biden, nem com Trump. Biden está tentando mostrar que tem como botar pulso firme no processo dos processos imigratórios. Isso daí é algo que vocês precisam prestar atenção. Boa noite, doutora. Posso incluir meu filho no processo de 140 consular, EB2 National Interest Waiver aprovado? Ele está com a F1 nos Estados Unidos e entra no cálculo CSPA. Queria incluir depois da nossa entrevista. Depois da entrevista eu não acredito, não. Eu acredito que teria que ser antes, tá? Para eu tentar me organizar a respeito de perguntas. Então, vamos lá. Lei do Texas. A Suprema Corte disse agora que não poderão ocorrer detenções, mas isso demonstra um sentimento anti-imigrante. Você que é imigrante tem que correr atrás de possibilidades para se legalizar, tá? Já falei do arbítrio de singularidade. Já falei a respeito desse green card milagroso para quem está fora de status e vai ganhar o green card na categoria EB4. Eu já falei algumas vezes a respeito de quem está fora de status e que está falando que vai fazer EB2 National Interest Waiver. Isso não existe, tá? Vocês estão se iludindo, recebendo uma autorização de trabalho e de viagem que não tem nada a ver com a viabilidade do caso. Autorização de trabalho e de viagem é não sei se é o direito, né? É um protocolo administrativo que é automático, não tem a ver com o fato de que o caso vai ser aprovado ou não. Tá? Tem algumas pessoas perguntando se acha que Trump vai fazer anistia. Gente, só se for anistia para ir embora. Só se ele der desconto nas passagens. Tá. Uma pessoa está perguntando aqui quando está no processo de violência doméstica e recebemos uma carta do prima facie. Significa o quê? O prima facie significa que a imigração reconheceu os elementos básicos, né, de um processo de violência doméstica, mas enquanto não for Gente, como é que é o nome do santo que é São Tomé vê para crer? Quem é meu cliente fica assim, mas o que você acha? Eu falo, não adianta eu achar nada. Eu tenho que ver. Enquanto eu não ver a aprovação, para mim não conta nada. Paulo Pessoa está me falando que o filho dele recebeu DACA com menos de 15 anos. Paulo, vamos arrumar um empregador para você poder fazer um processo de green card para o seu filho. Entre em contato com a gente. Lene Soares, fiz pedido de waiver para o meu filho de 7 de outubro de 2022. Qual é o prazo de espera? Longo. Pelo menos 2 anos. Rodrigo falando que eu e a minha equipe somos muito eficientes. Obrigado. Gente, tenha cuidado com a minha equipe. Trabalham tão duro, eles são profissionais assim como eu. O fato deles não terem título de advogado, alguns, né? Porque a gente tem advogados na nossa equipe. O brasileiro precisa aprender a tratar com mais respeito o profissional de apoio administrativo, porque ele é tão profissional quanto a gente. Principalmente quem era doutor no Brasil e veio limpar vaso aqui, e aí fala assim, nossa, aqui eu sou humilhado. Por que vai humilhar o outro profissional? Por que ele não merece o mesmo respeito que você? A gente precisa mudar isso, viu? Isso daí é um pensamento muito antiquado que precisa mudar. A minha equipe é maravilhosa. Lúcia Helena Tavares está perguntando por que não anistia? Lúcia, eu estou rezando por essa anistia. Já peguei terço, vela, oração. Jejum não fiz porque eu estou engordando, como vocês estão vendo, né? Mas não é que eu não quero. É porque eu não acho que vai passar. É igual você ficar com um namorado que te trai o namoro todo. Aí você fala, na hora que eu casar, ele endireita. Não vai endireitar, vai continuar te enchendo de chifre. Luciano tá falando que se arrepende. Se arrepende é de asilo. Tenho certeza. Gostaria de saber sua opinião sobre o processo de EB3. Você se arrepende do quê? Tem alguma chance de minha filha qualificar com DACA e poder passar para mim? DACA, novo,
Não tem mais. DACA é só para jovens que entraram com menos de 16 anos até junho de 2012. Quem entrou com menos de 16 anos, mas entrou depois disso, já era. Então, em processo de EB3, permite de viagem. Posse ao Brasil, se você não é minha cliente, eu não falo a respeito de autorização de viagem. Sem eu conhecer o caso, eu não vou colocar a sua situação em risco. Espera aí, vamos ver. Gláucia me fez uma pergunta aqui. Gláucia, vamos achar essa jovem. Gláucia. Gente, eu não posso ler isso aqui não, porque aí eu achei. Tô no Brasil, ficou aqui 2 meses com visto e agora tá no Brasil. Você falou alguma coisa a respeito de que alguém pediu para você virar as nádegas para a parede? Foi muito humilhada e explorada. O problema do visto T é que se você for embora, eu não consigo mais fazer o visto T. Vamos falar de visto T, porque o pessoal está aqui doido para falar de visto T. Tá? Leidiane, eu já respondi a respeito disso do EB4, tá? Flávia Flores falando, agradecendo, falando que é nossa cliente, que a Raquel, o Guilherme, agradecendo o empenho da nossa equipe. Nossa, isso daí para mim faz eu ganhar minha noite, tá? Vamos falar de visto T. Doutora, Trump consegue tirar a cidadania de crianças, filhos de imigrantes nascidos aqui? Não, de jeito nenhum. Cris Steger. Marido que sofre, esposa trabalha escravo e não recebe. Marido nasceu para ser escravizado. Marido nasceu para ser escravizado, Cris. Meu marido está sem status, eu estou pleiteando EB3. Quando meu documento chegar, posso passar para o meu marido? Sim, fazendo um pedido de perdão. Mayra, alguém falando bem aqui da Caroline. Gente, minha equipe é incrível. Tem um filho autista, uma com 9 com alergia, outro com 22 anos, e eu já tenho 23 anos nesse país. Será que tem alguma chance? Pela alergia, não. Pelo autismo, provavelmente também não. Pais vindo do México, pega green card através do filho nascido aqui? Não. Isso é outra coisa. Se você é pai ou mãe de filhos, é furada pedir asilo? Gente, universitários, me ajuda a responder a pergunta aqui da Gleice. É furada pedir asilo? O que vocês acham? Responde aí a Gleice que eu vou dar a minha opinião. Flávia falando que a equipe é fantástica. Júnior falando de 1.601 apendente há algum tempo. Júnior, tem que ver se pode processar. Rael Carpata, meu caso imigratório foi para a segunda entrevista no casamento. Caso eles não aceitem, pode recorrer? Pode. Gente, vamos falar desses casamentos rapidinho? A pessoa é casada, não mora junto, tá? Casa com uns cubanos e ninguém sabe falar nem aí o que é um cafezito, um cortadito, não sabe o que é raia-lia. Chega lá na entrevista achando que o urubu é meu louro e achando que a imigração vai aprovar um green card com umas fotinhos tomando Coca-Cola no domingo à tarde, não trocando nem a camisa. Pelo amor de Deus, né, gente? É isso que coloca... Olha, hoje, como eu falei, essa é a live das verdades, né? Quem passa por um processo de casamento e a imigração constata que aquele casamento é falso, não se documenta, tá? Só vai se documentar se for vítima de crime. Eu acho que até na lei de 10 anos ele não consegue se documentar. Depois que você recebe aquela letra escarlate de que você fez um casamento fraudulento, já era. Aí a pessoa fala assim, não, é porque eu casei com um cubano, mas ele morava lá em Miami e eu morava em Deerfield porque a gente queria ter nossa vida separada. Gente, isso é coisa de gente rica, tá? Gente rica tem 2 casas, gente rica precisa de espaço, pobre tá querendo morar junto para economizar no aluguel. Vou dar uma de Caco Antibes aqui. Pobre precisa morar junto para economizar no aluguel, porque quem ganha 400, 500, 600 dólares por semana não está em condições de ter vida separada. Isso é furada. Isso é casamento falso. E a imigração sabe. Então, antes de vocês entrarem nessas furadas, paralegal, formulário, meu marido é americano, eu não preciso de ajuda. Tem caso que é aprovado sem advogado? Óbvio. É óbvio que tem. Agora, você acha que o papel do advogado ou da advogada é realmente só preencher o formulário? Isso daí é uma coisa que
Meu filho de 19 anos consegue fazer. É preencher o formulário. O problema é a aplicação da lei. E é aí que vocês estão se colocando em problema. Para de ficar achando. O que eu ouço lá no escritório? É muito injusto, porque eu estou aqui certinho, estou há 20 anos trabalhando aqui, pagando imposto. E daí eu conheço um monte de gente que se documentou com casamento falso. Eu vou te dizer, não tem um monte de gente se documentando com casamento falso, tá? Isso daí tem gente que mente que tem documento. Já vi várias vezes. Sei de um monte de gente que está aqui na internet fazendo vista de que tem documento e não tem, tá? Não acreditem em tudo que as pessoas falam. Paulo Pessoa está pedindo aqui o telefone do escritório. Paulo, telefone do escritório, vou te deixar aqui o nosso site, é o www.usaforall.com. Vamos lá responder a mais perguntas. Lúcia Helena, essa é ótima. Casei há 10 anos, estou terminando minha documentação. Posso passar para o meu filho maior já fora de status? Sim, a resposta é sim, Lúcia. Vamos começar esse processo o quanto antes. Luiz Fernando, doutora, boa noite. Como faço para arquivar meu processo de imigração? É vantagem ou desvantagem? Hello? Se você não tem como se legalizar, meu amor, cai fora de juiz. Cabeça de juiz é terra de ninguém. Um amigo meu pegou green card e logo após ele foi pego pela polícia dirigindo bêbado. Ele pode perder o documento? Pode. Tem documento, não é para sempre não, tá? Vamos lá. Se o VAL é para mim e meu filho de 7 anos der errado, posso fazer essa IJS para ele? Talvez, depende do estado. Processo de violência doméstica para ter que dar errado é porque geralmente a imigração questionou o casamento, tá? Marlene, doutora, compensa entrar com pedido de social? Não existe pedido só para social, Marlene. Como que você se qualifica para esse social? De entrada no asilo após 4 anos fora de estado. Depois da nova lei da Flórida, tem que arrumar outra possibilidade. Olha aí, gente. Orlando vai ter um monte de gente que vai receber ordem de deportação, e já tem. Porque quando a gente vai atender lá, o número de brasileiros que estão em Orlando dando entrada nesses casos de asilo, aí fala assim, não posso ficar fora de status. Se você está com um processo de asilo que é furado, você está ganhando tempo, sim, mas é tempo para receber uma ordem de deportação, tá? Processo de violência doméstica depende, Franklin, eu diria que em média 2 anos. Doutora, visto T, para quem entrou menor de 18 anos na aprovação, já se pode aplicar para ajuste de status? Não, vai depender se o governo vai liberar do requisito de investigação. Visto T por contratante, vamos falar sobre o que qualifica, please. Gente, visto T. Visto T é quando você entrou, veio ou permaneceu nos Estados Unidos e continua aqui, em virtude de uma oferta, promessa, coazão, forçado, uma promessa de trabalho que visa benefício sexual ou comercial de outro e que você está sujeito a maus tratos extremos, e aí cada situação é uma situação, e que a sua volta para o seu país de origem causaria um dano extremo, tá? Cuidado com essa tal de advogada. J. Valéria, você está no país ilegal e ainda procurando advogado, sinal de você estar se caçando, sabe, para se coçar. Meu amor, tal não, tá? Licenciada. Vários diplomas ali na parede, mas enfim. Vamos falar aqui do visto T. Vamos rezar para essa alma aqui. Eu sei que tá cheio de pastor aqui na live. Vamos rezar aqui para esse J. Valério que veio aqui agora a nossa live positiva e que vai documentar muita gente. Gente, quando a gente fala de visto T, é importante entender o seguinte: visto T não é para quem vem acorrentado, jogado, sabe, num porão de um navio. As pessoas acham que é isso, não é. Vou te dar um exemplo de visto T. Tô lá no Brasil, arrumo um namorado na internet, eu conheço alguém, e o cara tá aqui falando, não, vem. Eu pago o coiote, vem. Aí eu venho. Chegando aqui, né, só amor, enfim. E daí, quando eu estou aqui nos Estados Unidos, esse namorado
começa a falar assim, agora você tem que comparecer. O que é comparecer? Fazer serviços, né? Ou fazer atividade sexual com ele quando eu não quero, forçada em pagamento a ele ter me trazido. E aí ele começa, se você não fizer, você sabe o que vai te acontecer, você sabe que você só está comigo, você só está aqui por causa de XYZ, você sabe que se você não fizer isso comigo, eu vou chamar a imigração. Você sabia que isso é visto T? Ele me trouxe para os Estados Unidos visando benefício comercial ou sexual. Isso é um visto T, mesmo que ele não tenha documento. E é por isso que eu estou falando, vocês que estão nesses grupos, que estão falando, não, vem aqui nos Estados Unidos, tem muito trabalho, toma cuidado. Se você for classificado como alguém envolvido em tráfico humano, você não se documenta nunca mais. E um outro alerta, pessoal que está vindo pela fronteira, tá? Pessoal que está vindo pela fronteira e que está pegando um filho dizendo que é dele para poder entrar mais fácil. Você sabia que isso é tráfico humano? E você sabia que se você disser lá na imigração, lá na fronteira, que aquela criança era seu filho ou filha, ou que aquela mulher era sua mulher, ou que aquele homem era seu marido, você sabia que você cometeu tráfico humano e que você não consegue perdão disso, mesmo que você venha a se casar com um cidadão americano? Então, olha a furada que o povo está se metendo, e é por isso que eu digo: vocês estão olhando a autorização de trabalho e social achando que isso é green card. Isso não é green card. Rafael, boa noite. Nosso cliente dando aqui um alô. Luiz Fernando, o que eu preciso para pedir o arquivamento? Tem um papel com um erro, um certo advogado me disse que tem direito de pedir, é fato ou tem alguma outra coisa? Luiz, é possibilidade. Direito é algo absoluto e inquestionável. Você tem a possibilidade, não é a garantia. Para mim, direito é quando ele é inquestionável. Tá? Já passei por vários advogados, ela é a única sincera. O problema é que as pessoas não querem ouvir que preciso para pedir o arquivamento. Entre em contato com a gente. Mário de Santana, fala do visto T. Vou falar de visto T. Quais são os vistos T que são aprovados com maior frequência? Coyote A, você pagou o Coyote A $10 mil, aí o Coyote B chegou na fronteira lá no Texas, sequestrou você, Texas, Arizona, pediu mais dinheiro, tentou molestar sexualmente. Já tive homens, tá? A gente já teve clientes homens que foram violentados sexualmente na fronteira. As histórias de fronteira, você que acha aí que você é superior a quem entra pela fronteira, eu vou dizer, se tem uma pessoa que merece estar aqui nos Estados Unidos legalmente, é quem passou por aquelas situações, porque tem dia que eu e a minha equipe ficamos chocados com as dificuldades que essas pessoas passaram. É um privilégio poder tentar resolver a situação de muitos deles, mas não é fácil não, tá? Vocês que ficam vindo aí pela fronteira, não, Coyote, vai ser fácil, vocês não têm noção do que é passar por... Eu nunca passei, mas pelas histórias que a gente já ouviu, e foram milhares, tá? Não foi pouca não, foram várias. E Keila tá falando, você tem que abrir um escritório em Atlanta. Em Atlanta ainda não, mas se Deus quiser, vai rolar um escritório em Massachusetts, é uma questão de tempo. Então, para você que veio para os Estados Unidos pela fronteira e o coiote te pediu dinheiro, um outro coiote te sequestrou, um coiote te abandonou, o outro te sequestrou, pessoal que vem com visto de doméstica, todos os processos de visto de tráfico humano que a gente fez para mulheres que entraram, vou dizer mulheres que foram as que a gente fez, né? Que entraram com o visto de doméstica, a gente ganhou. Por quê? O patrão traz com visto de doméstica e não cumpre o contrato de trabalho, não pede autorização de trabalho, não paga o valor em contrato. Então, se você veio com visto de doméstica, pode correr atrás. Se você veio e chegou aqui, ou veio convidado por uma igreja, e a igreja falou, não, eu vou te documentar, trabalha aqui. Gente, a gente já ganhou mais de um caso onde a pessoa veio com a promessa de um visto, com a promessa de um green card por uma igreja, e a igreja colocou essa pessoa para trabalhar em período integral, e não pagou, e depois começou a fazer ameaças. Caso aprovado, tá? Caso aprovado. Então, visto de tráfico humano é algo que, é claro, cada caso é um caso, mas vocês realmente estão perdendo a oportunidade de se legalizar porque desconhecem esse tipo de processo. Gilson, quem vem pelo México e em menos de 6 meses deu entrada no asilo, pode aplicar para EB3 com um sponsor? Ih, já saiu aqui.
Mocobe já está aqui, um golpista tentando fazer oferta de investimento. Essa live tá animada hoje, viu? Acho que eu tô precisando aparecer mais aqui para fazer live. Mas, gente, hoje eu vim para conversar com vocês sobre vários assuntos, para falar que eu estarei em Portugal, eu vou estar fazendo atendimentos em Portugal, para falar que a gente faz triagem inicial gratuita, para falar que essa história de grincar para quem está fora de status, tem uma pessoa que falou assim, tem 12 pessoas de uma igreja fazendo grincar para quem está fora de status, no status religioso. Tem gente que está usando faixa para perder gordura, né? E está acreditando. O golpe está aí, cai quem quer. Então, para você que eu não consegui responder a sua pergunta, gente, usaforall.com. Esse é o site para você passar por uma triagem inicial gratuita do seu caso. A gente representa causas imigratórias em todos os Estados Unidos e agora com a novidade que você sofreu algum tipo de acidente no trabalho no estado da Flórida, imigrante que sofreu acidente no trabalho no estado da Flórida, número 1, tem que avisar o empregador dele com pelo menos, com no máximo 30 dias que se machucou e que quer tratamento médico. O status imigratório não é impeditivo de você buscar uma proteção dentro de Workers' Comp. A USA for All tem como te ajudar no estado da Flórida. E isso não é que o acidente no trabalho te dá documento, mas isso pode expor uma situação aonde você pode se legalizar. Gente, uma pessoa me perguntou aqui o que eu acho de mais 4 anos de Trump. Eu já estou tendo ataque de pânico em relação a isso. Mas esse é o meu trabalho. Meu trabalho é me preocupar, é antecipar. Eu espero que não aconteça nada. Eu espero que a gente passe por que seja mais uma ameaça do que uma execução. Porque esse país aqui caminha por causa de imigrantes. Vocês já imaginaram? O americano fala que a gente rouba trabalho deles, né? Vamos pegar uns americanos brancão desse aí e botar eles para cortar grama. Vamos botar eles para limpar 6 casas no dia. Não precisa ir muito longe, não. Vamos botar uns advogados de imigração americano, botar eles para trabalhar atendendo até 10, 11 horas da noite para ver o que eles vão falar. Trabalhar como imigrante. Gente, falar que trabalhar como... Quando a gente fala trabalhar como imigrante, isso tem que ser orgulho. O imigrante faz o que tem que ser feito. É a gente que carrega esse país nas costas. Então, para você que está aí indocumentado, que está apreensivo, uma coisa eu posso dizer para vocês. Eles precisam da gente aqui. Eles precisam da nossa força de trabalho. Eles precisam da nossa dedicação, eles precisam do nosso dinheiro, eles precisam do serviço que a gente presta. Eles não vão tirar a gente da noite para o dia, porque eles precisam da gente. Então, para você que está me assistindo, não deixe de assinar o canal do YouTube, não deixe de passar por uma triagem inicial que é gratuita. As notícias que eu tiver eu vou estar passando para vocês, mas vamos ter critério nas informações que vocês ouvem e dão credibilidade na internet. Quando parece muito bom para ser verdade, golpe tá aí, cai quem quer. Meu agradecimento, meu reconhecimento por todos vocês que permitem que eu leve para vocês, quando eu falo eu, sou eu e minha equipe, tá? Informações imigratórias, eu sei. Olha, vou contar aqui rapidinho. A gente teve um processo de uma pessoa que já entrou em contato com a gente para fazer uma certificação de visto U, já tinha perdido as esperanças, o crime tinha passado muito tempo, e a gente recebeu. Semana passada, a gente recebeu 3 certificações de visto U, e todos eles eram pessoas que já haviam desacreditado da possibilidade de conseguir o visto U. E quando eu falei para uma delas, né, a gente contou que o visto U dela já havia sido certificado, ela falou que perdeu a voz de tanto gritar. Eu quero mais momentos como esse. Eu quero que mais pessoas possam viver esse sinônimo de esperança, porque se documentar é restituir a dignidade. Então, para você que é imigrante, gente, a gente é imigrante, não se cansa nunca. E vamos correr atrás de uma maneira de se documentar, que com Trump ou sem Trump, a gente vai botar para frente. Um forte abraço e até logo.